Então, sabe Minecraft? Aquele jogo que... Com quem que eu tô falando? Todo mundo aqui sabe o que é Minecraft. Provavelmente a maioria de vocês já passaram horas e horas construindo um monte de coisa aleatória. Essa merda lançou em 2009. Xixi, tô ficando velho, mas enfim. Muitos ainda jogam, outros gostam do jogo, mas já mudaram pra pastos mais verdes depois de jogar por tantos anos. Mas, até recentemente, com Edge Runners e outros animes que não fazem o menor sentido sendo lançados, o mundo de entretenimento japonês tá se misturando cada vez mais com coisas tipo filmes, jogos, que nós nunca pensaríamos que se juntariam. Lá no início do Mine, tinha um mod bem cringe que ficou famoso por transformar os mobs em menininhas de anime e fazer o jogo virar um visual novelzinho besta. Se você lembra desse mod, bem-vindo ao clube dos senis. Mas, você já pensou o contrário? Ao invés de ter anime no Mine, ter Mine no anime. Esse jogo é literalmente um dos maiores, se não o maior do mundo. É claro que vai ter o oposto disso. Você já pensou se Minecraft tivesse um mangá? Um manga mesmo, de verdade, publicado por uma revista japonesa. Antes de tudo, eu acho que esse ambiente aqui não tá muito apropriado por esse vídeo. Num jogo que você mesmo faz a sua diversão, várias pessoas fazem sua própria história para construir e elevar o que fazem a um patamar ainda mais profundo. Uma biblioteca subterrânea fica muito mais legal quando você pensa que era um lugar de uma raça antiga que estudava os segredos do mundo através da mágica, mas que certo dia foi invadida por terríveis monstros das profundezas. Tudo com uma história fica mais interessante, né? Agora eu só tenho que achar. Por aqui eu guardei algo que me falaram algum tempo atrás. Aqui. Algum tempo atrás eu recebi esse comentário. Mangá de Minecraft. Não tem como, né? Imagina? Claro que não é verdade. É verdade. Q-Bartz não é uma paródia, é de verdade. É uma mistura de Sword Art Online com Minecraft. Alguém pediu isso? Secais de Minecraft? Quem materializou isso no mundo? Tomomi Usui, um autor que tem um desenho muito bonito, que publicou outros mangás antes como artista, mas Q-Bartz foi a primeira obra que ele fez por completo, tanto a história, tanto o desenho, e foi publicada na revista Comic Bunch no Japão. Já escutou falar de Butoon? É a mesma revista. Q-Bartz conta a mesma premissa de Sword Art Online. Um novo jogo de VR é lançado, a galera toda vai testar e bum, ficam presos dentro do jogo. É uma premissa interessante, mas que por causa da popularidade de SAO, já é meio batata pelas incontroláveis e incontáveis réplicas de Isekai nojento que spawnou desde então. Só de ver menção daquele Isekai de celular já me dá vontade de explodir. Geralmente sempre é um mundo de fantasia, medieval e tal, só que em Q-Bartz é um pouco mais aterrorizador. Imagina você ficar preso num lugar que tudo que você olha é um bloco. Jogar uma coisa, viver no lugar desse deve colocar muita gente no hospício só de tentar montar no cavalo e ter que se preocupar com a aresta cortando a tua perna, ao invés de saber pilotar o bicho. Mas enfim. Nós acompanhamos Takuto, um garoto do ensino médio que acabou de logar no jogo para encontrar com seus amigos, que já estão um pouco avançados no jogo. Se liga na casa deles. É o famoso quadrado de madeira que todo mundo já fez. Dá pra ver que o autor curte muito Minecraft mesmo. Não é só de fachada para tentar vender o mangá. Acontece que no jogo, a cada 2 minutos rola o ciclo de dia. Então, por Takuto ter demorado um pouco para entrar, eles já tinham feito algumas coisas e ajudam a introduzir o garoto ao mundo. A gente tem Shige, o famoso otaku do grupo, Itsuki, o amigo da hora, e Yu, o cara que curte a presença de todo mundo, mas fica na dele. Basicamente seu grupo padrão de Mine. Vocês já devem ter jogado com pessoas assim. Só que é aí que eles percebem que não podem deslogar do jogo. Pronto, GG, todo mundo já sabe o que rola agora, né? Q-Bartz é uma história muito estranha. Uma história que é, mas não é. Tudo que tem de bom, tem de ruim. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é nem de perto a pior. É uma obra divertida de ler, mas no momento que você começa a levar ela a sério, você perde. Esse que é o principal defeito de Q-Bartz. É uma obra que não sabe o que quer ser, e dá pra ver perfeitamente a inexperiência do autor. Uma hora você tá se divertindo do quão inusitado é o conceito dos personagens estarem explorando um mundo quadrado. Na outra, eles estão escravizando gente e abusando as minas. Tipo, que? Um plot assim era a última coisa que deveria ser assimilada com Minecraft, que muita criança se interessa. Em outro tipo de história,
história seria algo que daria motivação legal pros personagens. Mas pra um mangá que os caras tão presos num jogo de bloquinho, passa bastante daquele limite moral, se é que vocês me entendem. É muito bizarro. Não é muito explícito, mas é mais explícito do que deveria ser pra uma história assim. Mas, tirando isso, o resto é bem de boa. O autor explora bem as coisas do jogo e é muito legalzinho de ler. Mas, ao mesmo tempo, parece que falta algo. Meio que tudo fica no superficial. Eles fazem um monte de coisa que todo mundo já fez, tipo fazer uma base, um trilho de Minecraft show. Mas é tudo muito superficial. Muitas vezes nem parece que eles estão naquele mundo quadrado, que você pode criar tudo. Faltou desenvolver as coisas que só num jogo tipo Mine tem no plot da história. Soluções que só poderia ser feita nessa história e em nenhuma outra. Tudo é bem raso e rapidinho o autor começa a introduzir elementos que não fazem parte de um jogo de cubos, monstros que não são feitos de blocos, NPCs fazendo a história ficar mais parecida com qualquer isekai random por aí, do que uma história que tem um tema único dentro do gênero isekai. Mas quando o tema é usado é bem bacana, fazendo pontes para fugir, escadas para subir e lidar com o monstro é muito bacana, mas enfim, poderia ter levado a um nível mais alto. E como tudo aqui tem uma parte boa e ruim, um dos principais plot points é eles estarem presos no mundo, e se morrer, já era. Só que o autor não comite a isso. Os personagens nunca sabem se quem morreu, morreu mesmo. Então nem a gente que lê, nem os personagens levam em conta a gravidade das situações. Pessoas queridas deles morrem, mas por eles acharem que dá pra fazer eles respawnarem depois, ninguém meio que liga muito pra pessoa ter morrido, tá ligado? Não é algo finito, mesmo que a gente passe a história inteira sem ver isso acontecendo. Não tem o peso que deveria ser. Mas Cube Arts é isso. Não é algo revolucionário, mas também é algo que é bem divertidinho de ler e flui muito bem. E os desenhos são muito bacanas. Tem umas partes que é esquisito a situação dos cubos todos, mas os personagens são muito bem feitos. Sua falta de identidade atrapalha bastante. Você fica perdido se você deve levar a história a sério ou não, porque nem o autor parece saber. Numa hora tem momentos extremamente bobos, na outra tem situações como a que eu já falei antes. Não dá pra levar a sério o cara ir minerar diamante e encontrar com traficantes de pessoas e criminosos sexuais na caverna. Só de falar assim em voz alta é meio ridículo. No final das contas, eu nem sei dizer se é algo que você deve ou não ler, mas eu pelo menos curti bastante o conceito. E em certos momentos tem um feels muito gostosinho de ver os personagens vivendo num mundo que você também já viveu várias vezes. E de qualquer forma, é divertidinho. E no final das contas, não é isso que todo mundo procura quando vai ler um mangá? Certas vezes, uma obra não precisa ser de qualidade para você gostar. Ser apenas ok já é o bastante. Não é toda história que vai sair andando no mesmo nível que Hunter x Hunter. E tem hora que apenas gostar de um lugar como esse, que já te providenciou horas de boas memórias, te permite gostar de uma história como Cube Arts. Mas por agora eu acho melhor voltar para a superfície, antes que os Wardens percebam que eu estou aqui. Tem algo que eu quero mostrar para vocês lá. Há muito tempo atrás, eu e meus amigos começamos esse mundo, construímos aqui por meses. Muitas pessoas que passaram na minha vida deixaram suas marcas por aqui, mas nada dura para sempre. Problemas na vida aparecem, interesses mudam.
Pouco a pouco, quem jogava foi diminuindo, foram fazer outras coisas e restou apenas eu. Eu não me importava tanto, pra falar a verdade, ainda me divertia bastante mesmo sem ninguém. Construí várias cidades sozinho nesse mapa, durante uns 4 ou 5 anos. Foi muito tempo da minha vida. Agora, muito tempo depois, esse lugar tá abandonado e faz mais de 6 anos que ninguém toca nele. É um pouco triste, mas é por aqui que eu deixei. Acho que foi nessa casa. Vocês não acharam que tinha só um mangá que envolve Minecraft, né? Tem esse. Essa atrocidade é de verdade. E foi lançada na mesma revista de Pokémon. Mas não tem dinheiro suficiente que você pode me dar pra falar disso. Então, né? Sei lá, talvez crianças bem novas gostem. Mas se você é novo assim, tem coisa melhor pra ler do que isso. Enfim, a gente tem mais um mangá que envolve Minecraft. Eu lembro de ter deixado em uma dessas casas. Acho que é por aqui. Ah, não. Já sei onde tá. Exatamente. Perfeito. Eu tinha esquecido disso. Então, esse mango é outro Isekai. E esse não tenta nem esconder que é Isekai Trash. Mas, por ser assim, o autor tem bastante ciência de que história ele tá fazendo. E o personagem principal sabe bem do que toda a situação que ele se encontra significa. Essa história é Isekai Survival. Aqui acompanhamos a aventura de Kousuke Shibata. Ele consegue fazer tudo o que acontecia em Cube Arts. Só que aqui Kousuke é o único que sabe que ele tá dentro de um jogo. E também o mundo não é todo quadrado. É mais um mundo de fantasia, que faz a história ficar um pouco mais clichê. Mas aqui tem outra coisa que faz a história chamativa. Ele brota do nada em um mundo diferente. Ele não sabe o que tá rolando, mas ele tem que sobreviver. O cara tem que achar um lugar seguro, arranjar madeira, pedra, caçar e tal. No início começa como um survivor normal, mas quando ele descobre que tá num jogo, vira um survivor tipo Mine mesmo. Aperta X botão e o personagem faz X coisa. Tem inventário, crafting, tudo num menuzinho na frente dele. É meio batata? Mas é meio que esperado em algo que pega referência de Mine. E ainda por cima um Isekai aleatório número 9001. Enfim, só que durante uma das noites, de repente ele é acordado por uma garota, que de início é hostil, mas depois que ele tenta explicar a situação pra ela, ela fica mais tranquila. Acontece que ela é uma elfa, e segundo ela, até bem famosa por proteger aquela floresta, e ela oferece ele ir com ela até sua casa. Só que tem um problema: quando chegam na cidade, todos são extremamente hostis com o cara, raças fantasiosas que têm um desprezo imenso por humanos, porque parece que humanos fazem umas paradas erradas naquele mundo, e por isso, para aquele humano de outro mundo sobreviver, a única opção é ser escravo da elfa. Eu tô vendo um padrão aqui, de fetiche danado por escravizar, até parece que quem joga Mine faz isso. Por essa última parte que eu falei, você já deve estar suspeitando. Vem cá, senta aqui comigo. Isso aqui é um eti, tá? É por isso que eu censurei o título mais cedo, mas eu não vou esconder isso completamente de vocês, porque a maioria de vocês não são crianças e tem maturidade o suficiente para saber o que tu deve ou não ler. Mas eu também não vou deixar claro e fácil para sem querer influenciar alguém mais novo que veio de cara nesse vídeo. Eu não me sinto muito bem fazendo isso, principalmente pelo tema, mas eu tenho certeza que se você quiser muito saber, você já viu e sabe como achar aí. Mas, como estamos falando de histórias sobre Mine, meio que temos que falar dela, e essa obra sofre da mesma coisa que Cube Arts, mas de forma mais explícita. Se nós já achamos meio absurdo alguns temas que Cube Arts tem por estarem presentes em algo baseado em Minecraft, com esse aqui eu só posso dizer que o que rola em Cube Arts é tranquilo. Eu li tudo que foi lançado nessa obra? Sim. Eu vou recomendar pra vocês abertamente? Não, porque o que eu vi não pode ser desvisto. Tipo, é uma história que também não é revolucionária, mas flui bacana e é divertido de ler. Aqui, mesmo o mundo não sendo quadrado, o autor abusa mais da ideia de Minecraft na vida real, de uma forma mais bem feita, mostrando o quão ridículo aquilo é, e se divertindo com tudo da mesma
mesma forma. O cara transforma uma árvore em tábuas de madeiras perfeitas em segundos, todo mundo acha um absurdo, mas pro principal é algo normal, e a diversão tá nisso. Mas da mesma forma que Cube Arts não sabe direito o que quer ser, aqui a qualidade da história é maior, mas você tem o mesmo tipo de problema. Uma hora você tá vendo uma história interessante de como que o cara vai sobreviver num mundo diferente, de bloquinhos e tal. Na outra é pintinho go up e melão go boing, sem mais nem menos. Então, né, parte da história sobre o joguinho de quadradinho, show. Parte de eti, não curto muito, mas também não vejo problema. Mas essas duas coisas estarem na mesma história é muito bizarro. No final das contas, não dá pra saber quem exatamente deveria ler isso. É legalzinho? Só que é o caralho de um eti em algo baseado em um jogo de criança. É minimamente esquisito. Então é isso. Peraí. Pronto, eu geralmente não falo de anime ou manga ou eti aqui no canal, e também não pretendo, não é algo que me interessa, mas tem hora que tu chega numas histórias que não tem como, eu tenho que fazer um vídeo sobre. Essas são todas as histórias de mangá sobre Minecraft que eu tenho conhecimento. De verdade é até surpreendente que elas existem. Não seguem o jogo um por um de forma alguma, tem suas liberdades criativas, até porque, se não for algo que saiu oficialmente debaixo das asas da Mojang, tipo essa coisa, é um processo esperando pra acontecer. Mas de qualquer forma, é mais do que evidente que os autores estavam se divertindo bastante enquanto contavam essas histórias. E quem lê e sabe daqueles sentimentos de jogar, também se divertem bastante. E isso é da hora. Mas não deixa de ser um pouco imoral fazer um hentaizão atrelado a algo de criança. E talvez eu, por estar fazendo um vídeo desse, não seja muito melhor. Me desculpa se eu te mostrei algo traumatizante pra você lembrar junto com esse cara quando você pensa em Minecraft.